Fala, torcedor brasileiro, e aí? Como é que vocês estão? Tudo certo? Jogo difícil demais, hein, pessoal? Pra mim é o jogo mais difícil da primeira fase, dentre todas as seleções ali. Eu acho que juntou um time que tá começando agora, um trabalho que é do Ancelotti, que não tá começando agora o trabalho do Ancelotti, contra uma seleção que tá muito bem estruturada, desde 2022, que chegou nas semifinais, Marrocos. Tem jogadores muito bons, não é só o Hakimi, não, que é cracaço, um lateral direito gigantesco. O cara parece centroavante, às vezes tá em todo canto do campo, tá lateral direito, esquerda, tá no meio de campo, volante, tá no ataque chutando a bola. Cara, é sensacional o Hakimi jogando. E só que os meninos, cara, tem um jogador muito bom, cara. Tem um menino aqui deles que chama Boadi, cara. Nunca tinha escutado esse moleque na minha vida. E joga pra caramba, cara. Tem 18 anos, pra mim. Quando ele tava jogando ali, eu até achei que ele era bem mais velho. Sabe aquele cara que às vezes não estoura na carreira nem nada, não tem nenhum clube grande, mas joga bem em seleção? Pra mim seria essa situação. Mas não, pra mim esse menino, cara, tem potencial gigante aí pra jogar no Barcelona na vida. Ele é muito estilo Barcelona, né? Pega a bola, passe, lembra, tá? Lembra o estilo Barcelona de jogar, né? De passe curto, dinamismo, não tem medo de tocar a bola, busca a bola atrás, sai jogando, não é um passe, que é um passe. Tem 18 anos, cara. E pra mim, eu acho que esse é o grande diferencial da seleção pro Marrocos, né? O menino teve chance de disputar, né, pela França, que tem dupla nacionalidade, escolheu o Marrocos, até eu acho que jogou o sub-20, se não me engano, pela França, e aí decidiu, né, a carreira para seguir em Marrocos. Mas a diferença do Brasil é essa, né? A gente hoje também tem um menino que é muito bom, talvez não sei se os dois são no mesmo nível, né? Até porque, de novo, não conheci o menino, pra mim me surpreendeu muito esse moleque jogando bola, camisa 6. Deixa aqui rapidinho, dá um barulhinho. Mas esse menino surpreendeu bastante. O Endrick, eu acho que a grande esperança nossa passa muito pelo Endrick fazer os gols, porque o Igor Thiago dá pra ver que tá sem confiança. Cara, eu acho que é injusto já a gente titular o cara como bagre, um monte de coisa que tem um torcedor falando aqui. Cara, eu acho que ele foi colocado ali numa situação também que é um pouco complicada, uma situação de seleção e formação. Aparentemente lá no time ele já está um tempo entrosado com o pessoal, né? Então tem mais a maleabilidade ali de jogo, conhece mais o pessoal, tá todo dia treinando junto. Então é um cara que, pra mim, ele seria um ótimo reserva na seleção, tá? Que eu acho que é hoje. Titular pra mim, cara, tem que ser o Ender, que não tem como fugir dele. É um menino iluminado, é um cara que sabe fazer gol. Só que não dá pra entender o porquê não é colocado. Fazendo comparação, né? Um menino de 18 anos, jogando um estéreo de Copa do Mundo e jogando com personalidade. Que é uma coisa que eu acredito que talvez o Henrique também tivesse nesse jogo de hoje. Teve oportunidades ali do Igor Thiago que era só, cara, tivesse centroavante ali faria, entendeu? O lance de cabeça ali, pra mim, foi inacreditável perder aquele gol, tá? Então, de novo, ele não é um bagre, não é um péssimo jogador nem nada, cara. Esse ser um dos artilheiros da Premier League não é fácil, mesmo sendo de pênalti, não é fácil. Vai bater um pênalti lá, sei lá, com o Stamford Bridge, contra o Manchester, sei lá, contra o Arsenal, cara, não é fácil. Então tem que ter personalidade também, se independente de qualquer coisa. Tem muita gente que fala, o penal do Cristiano Ronaldo. Porra, vai você fazer pênalti, gol de pênalti lá, então é difícil pra caramba. Então, assim, tem os méritos dele, mas eu acredito que ele seria um ótimo reserva, tá? Talvez seja aquele cara de segundo tempo, pra segurar o jogo, uma bola vadia ali passando, ele tentar dar de cabeça. Então, pra mim, seria mais essa situação do Igor Thiago, com ele de titular. Então, acho que pra mim o Ancelotti errou muito nisso, insistiu muito tempo no Rafinha também, que o Rafinha jogou nada. Cara, é impressionante como ele joga muito no Barcelona. Às vezes dá a entender que talvez quem eleva bastante o nível do Rafinha é o Yamal, né? Jogando lá do Yamal ali até a gente, mentira, isso é falcatrua, né? Mas jogando lá do Yamal, talvez o futebol dele cresça muito, né? No Barcelona, que é um time mais organizado, é um time que vem jogando mais tempo junto e tem confiança. Na seleção ele some, cara, ele não jogou bem de nada, hoje nem de ponta, nem de falso 9, nem de nada. Então acho que insistiu muito tempo com o Rafinha também. Mas foi um jogo muito abaixo da seleção. Eu esperava até mais da seleção. Novamente, né, um time muito bom. É um time que vai brigar ali para as cabeças, tá? Não é um time que vai ficar. Se ficar em oitavas de final ali, vai ser surpreendente. Ou não se classificar, tá? Vai ser uma surpresa gigante, porque o futebol que demonstrou hoje foi muito bom. Pra mim, até agora foi o melhor futebol. Eu não acho que os Estados Unidos, né, que apresentou um bom futebol contra o Paraguai. E o Paraguai vinha de alguns jogos, né, sem perder. Acho que perdeu, se não me engano, foi um jogo só contra a seleção brasileira. Então não era uma seleção qualquer também. O Paraguai se classificou super bem nas eliminatórias. Então, os Estados Unidos talvez seja o melhor jogo, mas acho que junto com o Marrocos, tá? Então acredito que o Brasil vai ter muito trabalho, cara. Se eu sou Ancelotti,
Não sei, cara, o Marquinhos na seleção também é muito desatento. Aquele primeiro gol lá, que foi um golaço, o passe que o cara deu ali, com camisa 11, que joga muita bola. Cara, os nomes do pessoal do Marrocos é difícil, tá? Mas o camisa 11 é o Saibari, que eu soube aqui também que ele tá indo talvez pro Bayern de Munique jogar com o Harry, cara, joga muita bola. Então, assim, não é uma seleção que se resume também a Hakimi, tá? Tem muito jogador bom. O Brahim Dias, que é do Real Madrid, joga muita bola também. Então, o cara achou um passe ali, golaço de cobertura, não tinha nem muito o que fazer, mas, cara, o Marquinhos errou de novo. Tava dormindo ali no lance, o meio de campo totalmente aberto, exposto. O Casemiro também terrível, cara. O Casemiro tá lento demais. Nossa, ele parece que ele tá em outra rotação, sabe? E aí vai acabar caindo aquilo lá, né? Leão de treino, chega no jogo, vira gatinho, não consegue nem arrumar os caras. Então, pra mim, cara, se eu sou o Ancelotti, no próximo jogo, já que ele não tá nem ligando, nem ligou de trocar o Casemiro, tudo bem que tava com o amarelo, não, o Casemiro, mas ele nem ligou, já trocou no intervalo já. Então, eu acredito que o Fabinho entrou super bem, eu acho que foi uma grande surpresa para mim. O Fabinho tá bem ainda, bem fisicamente. O Brasil começou a dominar mais o meio de campo ali no segundo tempo com a entrada do Fabinho. Mas, pra mim, se eu sou o Ancelotti, cara, Casemiro banco já. É que não tem como tirar o Marquinhos, porque o Marquinhos o cara ali totalmente capitão da seleção, né? É difícil tirar o Marquinhos, mas tem que colocar também o Ibanez. Infelizmente o Ibanez também hoje, eu acho que também jogou muito bem na zaga, lateral, muito fraco, não é igual o Éder Militão, né? Que é um cara que consegue ir, voltar, atacar bem, defender bem, é um outro nível de futebol, né? O Éder Militão. Então, acho que o Ibanez também muito abaixo mesmo, cara. Hoje não foi bem também. Acredito que pra mim tem que ser o Danilo no lateral direito, ou sei lá, o Ancelotti inventar ali alguém para continuar a ajeitar um ponto que ele convocou. Então acredito que, na minha opinião, o Ancelotti tem que revisar bastante a linha de zaga, cara, que é muito preocupante. O meio de campo também. O Guimarães também muito mal. E o Alisson, cara, o Alisson pra mim, cara, não é ele pra mim é um baita de goleiro, tá? Não é um cara que tá tanto tempo no Liverpool igual tá, não é à toa, tá? O pessoal fala que ele é malo e tal, mas pra mim na seleção ele nunca convenceu, cara. Na seleção, o Alisson pra mim sempre foi um bracinho de jacaré. Parece o Rafael no gol, falando um pouco de São Paulo, parece que toda bola que vai, cara, é gol, sabe? Parece que não chama gol às vezes, parece que o cara tá sem confiança, não sei dizer. Tudo bem que era uma bola, cara, que foi totalmente talento do camisa 11 do Marrocos, e uma bola achada ali, talvez ele, nos tempos áureos dele, né, talvez ele estaria correndo mais rápido, ele tiraria, correndo livre, né? Mas, pra mim, cara, também é outro cara que não expressa confiança. E eu faria algumas substituições, cara, pra gente tentar melhorar o próximo jogo. Porque, assim, não tem mais bobo no futebol. Eu acho que hoje em dia essa frase é muito válida. A gente tem os Estados Unidos aí super bem, tem seleções muito boas aí que tá. O próprio Qatar não jogou tão bem, mas surpreendeu. A Coreia do Sul jogou super bem também, a Coreia do Sul. Então a gente tem boas seleções aí, então é ficar atento realmente, porque não tem mais bobo no futebol, cara. Hoje em dia talento conta 1000%, mas um time muito bem treinado, taticamente ali bem acertadinho, bem construído, cara, vale mais do que você ter 10 talentos junto, porque às vezes o talento não dá certo, a Rafinha com o Vini Júnior não dá certo. E eu acho que o grande diferencial nosso é o Neymar, cara. Se o Neymar não tiver em forma, porque eu falo pra você, a gente não tem um craque, cara. Não tem um cara assim que seja diferencial. Pra mim o Vini Júnior não é craque, é um ótimo jogador o Vini Júnior. Pra mim não chega a ser um craque, pra mim é um ótimo jogador. É um cara que, pelo menos, cara, decidiu hoje. Eu acho que ele tem que decidir mesmo. É um cara que é atacante do Real Madrid, já decidiu Champions. É um cara que tá ali pra decidir. Não é um craque. O único diferencial que a gente tem de verdade é o Neymar. É rezar pro Neymar. Neymar falou com o Romário, né? Assistindo na casa falou pro Romário que talvez ele vai jogar já o próximo jogo. Tomara que ele seja em campo, cara, porque sem ele, eu acho que a criatividade do Brasil tá muito difícil mesmo. Tá? Então, assim, eu trocaria, cara, o Alisson pelo Everton. Não colocaria nem o Ederson, porque o Ederson tá super mal lá. O jogo que ele jogou também eu não gostei muito do Ederson, acho que tá sem confiança. Colocaria o Everton no gol. Eu trocaria o Ibanez pelo Danilo, acho que o Danilo entrou até melhor do que o Ibanez. Tá? Eu acho que o Danilo deu uma consistência, é a lateral, né, de origem dele. Então ele conhece mais ali a função, mesmo hoje ele não atacando tanto, ele conhece mais a função. Eu não tenho opção nenhuma, primeiro de Danilo. Marquinhos e Gabriel Magalhães, jogou um bolão. Gabriel Magalhães também hoje, um baita no zagueiro. Deixaria essa zaga, não tem muito pra onde correr. Douglas Santos, cara, jogou bem o Douglas Santos. Ele não é. Cara, não pode comparar com o passado, né? Antes a gente tinha Roberto Carlos, Júnior, teve Gilberto, jogou super bem na minha época, pelo menos, pegando a minha geração. Gilberto jogou super bem, Marcelo, mais recente, um dos melhores de todos os tempos, né?
E hoje é Douglas Santos, mas assim, cara, não jogou mal. Jogou, fez feijão com arroz ali, foi bem. Deu umas vaciladas ali um pouco defensivamente, mas jogou um bom futebol. É, trocaria, cara, o Casemiro pelo Fabinho agora, no próximo jogo já, cara. Eu sou fãzaço do Casemiro, pra mim é um dos melhores volantes que eu vi jogando já, não é porque é cria de São Paulo não, mas realmente é um dos melhores que eu vi jogando já por time. Então ele dá uma consistência pro Real Madrid gigantesca, cara. Não é fácil jogar e ser titular por 10 anos, eu acho mais, né? Com o Casemiro, do jeito que ele foi, ganhar todos os títulos como titular, né? Então não é fácil. Mas ele tá, cara, naquele declínio de carreira, né? Infelizmente, né? Ele tá em outra rotação, totalmente diferente. Então o Fabinho jogou muita bola, tá? Então o Fabinho. Bruno Guimarães, cara, eu trocaria também o Bruno Guimarães, entraria com o Danilo, eu acho que o Danilo dá mais versatilidade, ele é um cara mais rápido, ele chega mais à frente ali, ele desarma, vai jogando, então eu acho que ele dá uma consistência maior pro Brasil. Então eu trocaria, eu acho que o Bruno Guimarães muito cansado, ainda mais no começo do segundo tempo ele tá morto já, talvez a temporada desgastante, né, lá na Inglaterra, mas eu já trocaria já, mas eu acho que o Bruno Guimarães não jogou um péssimo, não foi o pior, tá? Então, mas eu acredito que o Danilo daria mais versatilidade no meio de campo que precisa, tá? O Lucas Paquetá, cara, eu manteria, porque que pareça aí, jogou bem pra mim, né? Pra mim, na seleção, assim, aqui o Vini fez gol, né? Pra mim, acho que um dos melhores foi o Paquetá. Eu acho que ele conseguiu armar bem o jogo. Deu um chapéuzinho no Hakimi muito bom, mas foi com objetividade, né? Tirou, já foi jogando. Quase meteu um golaço de voleio. Então, acho que o Paquetá, cara, jogou super bem. O Paquetá, cara, porque ele parece assim, em clube ele não joga tão bem, né? Em clube. É um cara... no próprio Flamengo mesmo, né? Ele não tá jogando aquele bolão que você fala, nossa, diferenciado, né? Um cara que é... Não é... Mas, cara, por que pareça, tem jogador que assim, na seleção joga super bem. O Paquetá, cara, sempre jogou na seleção, sempre jogou bem, cara. Dificilmente você vê o Paquetá jogando muito mal na seleção, né? Tem aquele hate, né, porque é flamenguista, mas eu acho que você jogou super bem hoje na estreia. O Matheus Cunha, cara, eu acho que entrou bem. Eu não colocaria na função do Paquetá. Tinha que, pra mim, tentar no lugar do Rafinha, o Matheus Cunha, deixar o Paquetá junto com o Matheus Cunha ali pra armar jogo. Eu acho que o Matheus Cunha entrou bem, né? Ele, além de ser atacante, ele é um meio atacante, na verdade, não é um camisa 9, mas ele não é um 10, ele é tipo um 11 ali, é um cara de articulação, mas consegue transitar bem ali, né? E fazer um bom passe. Até que ele fez um ótimo passe ali, acho que foi pro Vini, né? O lance. Então, cara, por mim, se caso o Neymar não retorne, tem que ser o Matheus Cunha titular, tá? Eu acho que pra poder armar esse jogo junto com o Paquetá. Rafinha, já falei, pessimamente mal. Torço bastante pra ele bem, porque joga muito bem no Barcelona, cara. Não é qualquer pessoa que joga no Barcelona super bem ainda, né? Então não é porque é brasileiro pra jogar bem no Barcelona. Então vamos torcer para o próximo jogo, se caso, enfim, caso ele volte titular, jogue bem. Igor Thiago, cara, infelizmente foi muito mal hoje. Eu não acredito que ele não é Babi, um bom jogador do Igor Thiago, mas é ele que tá, pra mim, aqui no lugar do Igor Thiago e aí direito. E saiu o Igor Thiago, entrou o Luiz Henrique. Cara, para mim o Luiz Henrique é um ótimo cara pro segundo tempo. Eu acho que o Ancelotti entendeu isso também. Eu acho que ele é um ótimo jogador pro segundo tempo. É um cara para fazer correria ali no corredor. É um cara que é muito bom tecnicamente, né? Tem um drible muito curto, muito bom. Então acredito que ele seja um cara para segundo tempo mesmo. Eu acho que o Ancelotti faz bem deixar ele pro segundo tempo. E o Vini, cara, que jogou bem hoje. Não foi um jogo espetacular, mas acho que jogou super bem o Vini. Tirando o Paquetá, para mim foi o melhor em campo, o Vini. Foi pra cima, tentou algumas jogadas, ele não é tão fominha, né? Ele sempre tenta achar um passe ali. Às vezes tenta chutar, ele tenta driblar, mas acho que ele jogou muito bem, cara, o Vini Júnior. Novamente, né, o cara que joga no Real Madrid, decisivo em Champions, tem que ter alguma coisa na seleção, né? Senão fica complicado. Cara, e Carleto, pra mim, se você não fizer essas modificações aí, pelo menos umas delas, somente o Casemiro no Fabinho, a gente vai passar dificuldade, cara, porque não, a gente não tem gol no futebol, não. E acredito que o time tá precisando de um pouco mais de velocidade, pelo menos um pouco mais, porque tá um time muito devagar, muito lento, não consegue armar. E se, cara, se fosse um time, por exemplo, qualificado como a Espanha, um Portugal, uma França da vida, a gente tava na roça, cara, que ia ser difícil segurar os homens. Ia ser difícil demais. Então, Carleto, vamos mexer nesse time. Dá pra ver que você não tem que trocar peça por peça. É bom também ter um treinador de estofo, porque o cara tá no banco de reserva, ganhou tudo. Só não ganhou a Copa do Mundo ainda, mas ganhou tudo. O título ele ganhou. 5 times diferentes, ganhou 5 Champions. Então, é um treinador diferenciado. É um dos maiores de todos os tempos do Ancelotti, né? Qualquer técnico. Então, pra mim, eu já mudaria essas informações, tá? E é isso, cara. Vamos torcer, tá? Eu acho que, cara, o empate tá ótimo, de verdade mesmo, pelo que foi o jogo tá ótimo. Na minha opinião, a gente merecia perder esse jogo, mas graças a Deus, Deus é brasileiro, então um empate tá excelente, tá?
E vamos ver o próximo jogo da seleção, vai ser contra o Haiti. Se não me engano, vai ser na sexta-feira contra o Haiti. Vamos aguardar, vamos torcer. Vai ter o jogo daqui a pouco do Haiti, né? Contra a Escócia. Um empatezinho lá também vai ser bom pra nós, né? Pra nenhum time desgarrar. Mas eu acredito, cara, que o Brasil vai ser Brasil, Marrocos e talvez. Aí Escócia e Haiti vão brigar ali, que não sei como tá a Escócia jogando, vou ver agora o jogo. Não sei como a Escócia tá jogando. Então acredito que vai ser Brasil ali em primeiro e Marrocos em segundo. Se o Marrocos ficar em primeiro, não é surpreender, tá? Porque o Marrocos tá jogando um bolão gigante. Fechou, torcedor? Diz aí o que vocês acharam nos comentários, gostaram da atuação do Brasil hoje. Vocês fariam algumas modificações também já pro segundo jogo. O Neymar é salvação? Diz aí nos comentários o que vocês acham, fechou? Tamo junto, bora Brasil, que a gente vai ser ex esse ano sim. Simbora!